Fala galera, tudo bem? Professor Fernando. Hoje a gente vai estar estudando um pouquinho na nossa aula sobre o Teorema de Pitágoras. Vamos estudar um pouquinho também da sua aplicação. Vamos entender um pouquinho o que é o teorema e como devemos aplicá-lo em algumas questões, em alguns exercícios. Então, falando um pouquinho então sobre o Teorema de Pitágoras, a gente vai dar uma estudadinha nele agora. E antes de falar do Teorema de Pitágoras, vamos entender um pouquinho, tá? Por que o Teorema de Pitágoras é chamado por esse nome. Ok? Falando um pouquinho da história, tá, do Teorema de Pitágoras, esse Teorema de Pitágoras ele recebeu esse nome em homenagem a Pitágoras, que foi um grande matemático e filósofo que viveu na década de 570 a 495 a.C. Okay? Pitágoras, ele tinha uma escola que a gente chamava de escola pitagórica, tá? Essa escola, ela era muito voltada para o ensino da matemática e descobertas de fórmulas, de aplicações e tudo mais. Tá? Por isso que a gente recebe, esse teorema ele recebeu um nome de Pitágoras. Esse teorema ele é um dos mais conhecidos e mais utilizados dentro do campo da matemática. No entanto, que através desse teorema a gente consegue determinar outras fórmulas e até mesmo outros conceitos matemáticos que a gente utiliza no dia de hoje. Tá? Falando um pouquinho aqui para você entender, ó. Um fato curioso que o Teorema de Pitágoras aqui, ó, é que foi a partir da aplicação dele em um triângulo que nós conseguimos, utilizando a medida igual a 1, que nós conseguimos descobrir o primeiro número irracional. Para quem não sabe o que é o número irracional, é aquele número que sua parte decimal ela é infinita e não periódica. O que quer dizer não periódica? Não tem um período se repetindo infinitamente. Ok? Alguns historiadores, alguns matemáticos, eles falam que esse teorema, que é chamado de Teorema de Pitágoras, ele já tinha sido descoberto antes de Pitágoras ter mostrado ele ao público. Então, existem alguns argumentos de que esse teorema ele já fosse conhecido muito antes da existência do matemático. Mas a gente não vai entrar nesse método, porque isso não é interessante para nós. E sim saber qual é o Teorema de Pitágoras, tá? Uma coisa interessante, o Teorema de Pitágoras ele só vai funcionar, tá, galera, quando a gente estiver trabalhando um triângulo retângulo. Então, se o triângulo ele não for retângulo, eu não posso estar utilizando o Teorema de Pitágoras, tá? Só posso estar utilizando ele quando o triângulo ele for retângulo, tá bom? E o que diz o Teorema de Pitágoras? Ele diz o seguinte, ó, que a área do quadrado, tá, construído sobre a hipotenusa, é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. Vamos só entender um pouquinho, tá, galera? Só para a gente entender um pouquinho o que é a hipotenusa de um triângulo retângulo e quem são os seus catetos. Aqui nós temos um triângulo, tá? Que eu vou chamar esse triângulo de A, B, C. E veja que esse triângulo, oposto ao ângulo de 90 graus, nós temos um lado. Esse lado, que sempre vai estar oposto ao ângulo de 90 graus, nós chamamos ele de hipotenusa. Tá? Já os outros lados, nós classificamos eles de catetos. Então, aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho outro cateto. Então, a hipotenusa ela sempre vai estar oposta ao ângulo de 90 graus e ela sempre vai ser conhecida como o maior lado do triângulo retângulo. Então, a gente consegue, a partir dessas propriedades, desses elementos aqui que a gente acabou de ver, entender um pouquinho sobre o Teorema de Pitágoras. Tá bom? Que diz que a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. Para a gente entender melhor essa definição mais clara, observe aqui essa figura que a gente está mostrando aqui para vocês e veja que a hipotenusa é sempre o lado que está oposto a um de 90 graus e os outros lados nós chamamos de catetos do triângulo. Para a gente entender melhor essa observação que eu falei para vocês, tá, que é a área do quadrado construído sobre a hipotenusa, veja que essa figura aqui que eu coloquei ao lado, ó, se você perceber, nós temos aqui um triângulo retângulo, tá? Ele é retângulo aqui. E esse triângulo retângulo aqui, ó, ele está sendo formado por esse lado aqui que é 5, por esse lado aqui que é 4 e por esse lado aqui que é 3. E aí a gente consegue voltar lá quando eu falo bem assim para vocês, ó, que a área do quadrado sobre a hipotenusa, então sobre a hipotenusa aqui, ó, eu tenho aqui esse quadrado, tá? A área desse quadrado, que no caso é igual a 25. E logo nós temos aqui os lados que estão representados pelos catetos. Ó, e cada lado faz parte da área de um quadrado. Ó. No caso aqui é 16, e no caso esse aqui é 9. Então estou te falando que se você pegar essa medida aqui da hipotenusa, que é 5,
e elevar ele ao quadrado, você vai descobrir a área desse quadrado aqui, ó, que é 25. E a mesma coisa vai acontecer com os outros, ó, que vai dar 16, que vai dar 9. E se você pegar o 9 e somar com o 16, você vai ver que o resultado vai ser justamente o 25. E isso que define o teorema de Pitágoras para mim. Porque o teorema de Pitágoras, galera, para você entender melhor, ele é constituído em um triângulo retângulo, e ele diz o seguinte, ó, que o quadrado da hipotenusa, a hipotenusa elevada ao quadrado, ela é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, esse é o teorema de Pitágoras. Então, em qualquer triângulo retângulo que a gente estiver trabalhando, tá? Quero que você entenda isso. Qualquer triângulo retângulo. Pode ser um triângulo diferente, professor. Por exemplo, um triângulo escaleno. Tem que ser um triângulo retângulo. Pode ser um triângulo obtusângulo? Tem que ser um triângulo retângulo. Se não for retângulo, eu não posso utilizar o teorema de Pitágoras. Ok? Porque eu não consigo determinar a hipotenusa. Que a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Tá? Que a gente chama de maior lado do triângulo retângulo. Então, no caso aqui, ó, para você entender melhor, eu tenho aqui um triângulo, esse triângulo ele é retângulo, tá? Tá aqui representando como retângulo, e logo oposto a ele eu tenho essa medida aqui A. Essa medida A, para a gente entender melhor, a gente chama ela de hipotenusa, porque ela está oposta ao ângulo de 90 graus. Já a medida B aqui, ó, e a medida C, nós iremos classificar elas como cateto. E o teorema de Pitágoras diz o seguinte, ó, se eu pegar a hipotenusa que está representando por A e elevar ao quadrado, o resultado desse quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, se eu pegar aqui o quadrado do B e o quadrado do C e somar, isso tem que ser igual à hipotenusa aqui, que é o A elevado ao quadrado. Se não for igual, tá, galera? Se não for igual, esse triângulo aqui, retângulo aqui, ó, ele não vai existir, tá? Tá bom? Quero que você entenda isso. Aqui eu não posso utilizar o teorema de Pitágoras aqui, ok? O teorema de Pitágoras não vai existir aqui, ok? Então, em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos. Professor, mas se for um triângulo retângulo e eu pegar aqui a hipotenusa, elevar ela ao quadrado, pegar os catetos, aqui também elevar ao quadrado, somar e dar valor diferente. Se der diferente é porque alguma coisa está errada, tá bom? Porque nunca vai dar diferente, sempre tem que ser igual. Sempre o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, sempre. Sempre. E isso em um triângulo retângulo, lembre do que eu estou falando, tá bom? Bom, continuando então aqui a nossa explicação, tá? E agora aplicando um pouquinho mais esse conhecimento que a gente acabou de ver, eu coloquei aqui um exemplo para a gente determinar o valor de x. No caso aqui, ó, esse exemplo, eu tenho um triângulo ABC e esse triângulo ele é retângulo no ponto B, tá? Então, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus aqui no ponto B. Bom, logo ele quer que eu descubra o valor de x. No caso, eu quero que você entenda o seguinte, ó. Eu tenho um valor de 13, o 13 está representando a minha hipotenusa, que eu vou colocar dessa forma aqui, e eu tenho o 12, que no caso aqui ele está representando o cateto, vou botar assim aqui dessa forma aqui para você entender, e o x aqui também está representando o cateto, tá? Só para você entender aqui, ó. Então cat quer dizer cateto. Então veja, galera, que eu tenho aqui então hipotenusa e dois catetos. No caso, professor, quando é que eu vou utilizar o teorema de Pitágoras? Toda vez que ele te der um triângulo retângulo, te der a medida de dois lados e te pedir o terceiro. Tá? Esse exemplo aqui é o ideal de eu estar utilizando. Tá? Então, como é que eu faço então para resolver? Você vai utilizar o que eu te falei para vocês. Você vai pegar a hipotenusa e vai elevar ela ao quadrado e vai igualar a soma do quadrado dos catetos. Então, no caso aqui, resolvendo o que eu acabei de falar para vocês, você vai pegar a hipotenusa, que é o 13, e vai elevar ao quadrado. Esse resultado ele é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, 12 ao quadrado mais x ao quadrado. Lembre-se, galera, que eu não posso afirmar que o 13 ele é igual a 12 mais x. Não é. Não é o 13 que é igual a 12 mais x. É o 13 ao quadrado que é igual a 12 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, lembre-se. Não esqueçam isso. Alguns alunos confundem muito isso. Ele fala, então a hipotenusa é igual à soma dos catetos. Não. Não é a hipotenusa que é igual à soma dos catetos. É o quadrado da hipotenusa que é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá? Então, nesse caso aqui, veja que eu acabei de transformar aqui o teorema de Pitágoras aqui em uma equação. Resolvendo, ó, 13 vezes 13, eu vou ter aqui 169, 12 vezes 12, 144, e logo o x ao quadrado eu vou repetir ele. Pegando 144 e indo para o outro lado trocando o sinal, eu vou ter então 169 menos 144, que no final vai dar 25. Então 25 é igual a x ao quadrado. Ou eu poderia dizer que x ao quadrado é igual a 25, não importa isso, tá bom? Bom, continuando aqui a questão,
esse 2 aqui, ó, que está representando uma potência, ele vai vir aqui para o outro lado da equação como uma raiz. Então, ele indo como raiz, ele vai ficar assim, ó, x é igual a raiz de 25. E a raiz de 25 é igual a 5. Acabei de descobrir o valor de x aqui na questão número 1. Bem tranquila, bem simples, tá? Então, veja que sempre quando eu tiver um triângulo retângulo, que ele me der a medida de dois lados e me pedir o terceiro, é só utilizar o teorema de Pitágoras aqui, substituir cada elemento aqui e resolver. Não tem segredo isso. Bom, questão número 2, ele não me deu a figura, mas vamos tentar entender aqui, ó. Ele fala, determine a medida C dos catetos de um triângulo retângulo isósceles. Então veja que além desse triângulo ser retângulo, ele também é isósceles. Que a hipotenusa mede 20. Galera, se esse triângulo ele é isósceles e retângulo, então os lados que serão concluentes, porque o triângulo isósceles é aquele triângulo que possui dois lados concluentes e um lado diferente que a gente chama de base. Então nesse caso aqui, um triângulo retângulo isósceles, os lados que serão concluentes serão os lados que a gente chama de cateto. Então, no caso aqui, ó, montando a figura, veja, eu tenho um triângulo ABC. Então, no caso aqui, eu vou ter aqui, ó, o AB que está sendo representado pelo cateto C e o BC que está sendo representado pelo cateto C. E oposto ao ângulo B aqui, ó, eu tenho a minha hipotenusa, que no caso a gente está chamando de 20. Tudo bem? Bom, o que o teorema de Pitágoras afirma para mim? Afirma que se eu pegar a hipotenusa, que é o 20, e elevar ela ao quadrado, isso é igual à soma do quadrado dos catetos. Então tá aqui, ó. Ou eu poderia representar dessa outra forma também, não mudaria nada, tá? Então, pegando C aqui ao quadrado e somando por C aqui ao quadrado, eu vou ter logo 2C ao quadrado. E pegando 20 ao quadrado, vai ser 20 vezes 20, que no final vai dar 400. Bom, então no caso aqui, esse 2 que está multiplicando, eu vou passar ele para cá dividindo. Então isso vai ficar assim, ó. C ao quadrado, desculpa pela letra, tá, pessoal? É igual a 400 dividido por 2. Bom, e 400 dividido por 2, logo você vai ter C ao quadrado igual a 200. Ok? Então esse 2 aqui, ó, que está como potência, ele vai vir para cá como raiz. E logo C é igual a raiz de 200. Nós sabemos que o 200 ele não possui raiz quadrada. Então, nesse caso, eu vou simplificar ele encontrando 10 raiz de 2. Acabei de encontrar o valor dos catetos aqui dessa figura, ok? Então, tá aqui a questão bem tranquila. Bom, uma observação que eu gostaria de falar com vocês é sobre os triângulos pitagóricos, ou terno pitagórico, tá? É terno mesmo pitagórico, não é termo não, é terno. Então, se eu falar sobre triângulos pitagóricos ou terno pitagórico, eu estou falando da mesma coisa. O que são triângulos pitagóricos, tá, galera? São triângulos retângulos, tá, que possuem as suas medidas dos seus lados formados por números inteiros. Então, todo triângulo pitagórico, tá, ele vai ter a medida dos seus lados formado por números inteiros. Além de ser formados por números inteiros, eles têm que obedecer ao teorema de Pitágoras. Tá? Então, se isso acontecer, eu digo então que esses triângulos eles são pitagóricos, ok? Por exemplo, aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho aqui a figura número 1, tá? Eu tenho aqui uma figura número 2 e tenho aqui a figura número 3. Se você observar a figura número 1, a hipotenusa é 5, os catetos 3 e 4. Figura número 2, a hipotenusa é 10, os catetos 8 e 6. Figura número 3, a hipotenusa é 13 e os catetos são 12 e 6. Bom, utilizando aqui o teorema de Pitágoras, logo você vai ver aqui que a hipotenusa aqui, ó, que é o 5 ao quadrado, é igual à soma dos catetos elevado ao quadrado, igual eu coloquei aqui em cada situação aqui. Resolvendo essas questões, você vai ter aqui, ó, no primeiro caso aqui, ó, que 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado que é 16, 9 mais 16 vai dar 25, ó. Então, nesse caso aqui, como esse triângulo está sendo representado por números inteiros, os seus lados, e além disso, ele está obedecendo o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras está sendo uma verdade aqui para ele. Então eu digo aqui que nesse caso, os elementos 3, 4 e 5 são elementos que deixou esse triângulo aqui pitagórico. Tá bom? Então esse triângulo ele é um triângulo pitagórico. Que são elementos, tá, que está afirmando que esse triângulo ele é pitagórico. Professor, tem como o triângulo ser pitagórico, tá bom? E essas medidas aqui forem decimais? Não, não tem como. Tem como, tá, galera? Você utilizar aqui o teorema de Pitágoras e ver que a hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos, utilizando números decimais. Aí eu não posso dizer que esse triângulo ele é pitagórico, caso eu esteja utilizando números decimais.
tudo bem? Para ser pitagórico, os números têm que ser inteiros e o teorema de Pitágoras tem que ser obedecido. Aí eu digo então que esse triângulo é pitagórico. Ou termo pitagórico. Aí você chama da forma que você achar melhor. A questão número 2, mesma coisa, utilizando o teorema de Pitágoras, então 10 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos catetos. Resolvendo aqui, então 6 ao quadrado 36, 8 ao quadrado 64 e 10 ao quadrado 100. Então 36 mais 64 vai dar 100, 100 é igual a 100. Então veja aqui que eu acabei de confirmar aqui que esse segundo triângulo aqui, ele é um triângulo pitagórico, porque os seus lados são números inteiros e estão obedecendo o teorema de Pitágoras. A questão número 3 aqui também, ó, então os lados do triângulo aqui, ó, então são números inteiros. Ah, professor, então já posso dizer então que esse triângulo 3 ele é pitagórico? Não. Tem que verificar se esses números eles estão obedecendo aqui o teorema de Pitágoras. Então, resolvendo aqui, então 6 ao quadrado é 36, 2 ao quadrado é 144, 36 mais 144, 180. Veja que é diferente de 69. Como isso acontece, mesmo os lados sendo representados por números inteiros, esse triângulo aqui ele não é pitagórico, tá? Porque ele não está obedecendo ali o teorema de Pitágoras. Então, nesse caso aqui, tá? O triângulo número 3 ele não é considerado como triângulo pitagórico. Tá bem? Isso é só uma observaçãozinha, mas o que é importante aqui que eu estou falando para vocês é pegar num triângulo retângulo, pegar os seus lados para estarem montando aqui, tá? Uma equação e estar resolvendo. E como é que eu vou montar a equação? Pegando a hipotenusa elevando ao quadrado e igualando ao quadrado igualando a soma do quadrado dos catetos. Igual aconteceu aqui na questão 1 aqui, ó. Então 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Bom, aqui é uma questão desafio, tá? Que eu passei para vocês. Aqui eu vou estar resolvendo ela aqui no quadro para a gente entender melhor um pouquinho ela. Okay? Fala galera, eu sou o Fernando. A gente vai estar agora resolvendo a questão desafio que eu coloquei para vocês, tá bom? Vamos prestar atenção na leitura dela, beleza? Para acessar o topo de uma plataforma de salto a 400 centímetros de altura, um atleta deve subir uma escadaria que possui 8 degraus no primeiro lance e 6 degraus no segundo lance de escada, conforme mostra a figura ao lado. Sabendo que cada degrau possui 30 centímetros de profundidade, na verdade o comprimento do degrau, é correto afirmar que o comprimento em centímetro da haste metálica AB utilizada para dar sustentação à plataforma é... Então beleza, pessoal. Nós temos aqui, tá, a figura que eu coloquei aqui para vocês. Se vocês perceberem, ele me falou que eu tenho aqui, ó, 6 degraus, tá? E aqui eu tenho 8 degraus. Então, só para a gente entender aqui eu tenho 6 degraus. E aqui, galera, nós temos 8 degraus, ok? Só para como observação. Analisando a figura, eu consigo enxergar aqui 2 triângulos retângulos que vão nos ajudar a estar resolvendo essa questão. Porque no caso aqui, ele quer saber essa distância aqui, ó, dessa haste metálica aqui, ó, que vai do ponto A até o ponto B. Quer saber justamente essa medida aqui, x, que a gente vai chamar. Mas para eu determinar essa medida de x, eu tenho esse comprimento aqui que é 400, mas eu não tenho esse comprimento aqui, ó, CB. Eu não sei qual é o valor dele, que eu vou chamar de y. Então, no caso, pegando essa figura aqui de vermelho, tirando ela daqui e colocando ela aqui ao lado, ó, eu tenho esse triângulo, então, A, B, C. E esse triângulo ele é retângulo, tá? Porque aqui eu estou falando da altura da escadaria, e a altura ela sempre vai estar formando 90 graus com o solo, beleza? No caso aqui, essa medida é y que a gente está chamando, e essa medida aqui é x que a gente está chamando. Tudo bem? Analisando o outro triângulo, retângulo que eu tenho aqui embaixo, ó, utilizando justamente o comprimento aqui desses degraus e o comprimento desse aqui, ó, esse aqui que está nesse sentido e esse aqui que está nesse sentido, eu consigo, e pegando essa haste aqui y, eu consigo determinar também um triângulo retângulo, que eu vou chamar de BCD. Analisando esse triângulo, galera, veja que eu tenho aqui essa medida aqui, tá? Que é y, que é a mesma medida aqui, ó, BC, CB. E no caso eu vou conseguir descobrir aqui esse comprimento aqui, ó, CD. Por que eu vou descobrir ele? Porque esse comprimento CD é justamente a soma dos 6 degraus aqui, ó, que ele me determinou aqui. Se você observar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cada degrau desse medindo 30 centímetros. Se cada degrau desse mede 30 centímetros,
Então somamos 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30, eu vou ter esse comprimento aqui total, que no caso vai dar 180 centímetros. E a mesma coisa vai acontecer com esse aqui, ó. Porque ó, tem essa medida aqui que é 30, esse aqui que é 30, 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 30. Então somando aqui os comprimentos dos degraus aqui, ó, 8 que eu tenho, no final eu vou ter 30 mais 30 mais 30 mais 30 8 vezes. No caso, pegando 8 e multiplicando por 30, eu vou ter 240 centímetros de degraus. É justamente um comprimento aqui, essa distância aqui que eu quero descobrir. No caso, como a gente está estudando triângulo retângulo, pessoal, e aí eu até falei para vocês sobre o teorema de Pitágoras, e o teorema de Pitágoras, eu só posso utilizar ele no triângulo retângulo quando eu tiver a medida de dois lados e querer descobrir o terceiro. No caso aqui, esse terceiro lado, que é o valor de y que eu quero descobrir, eu chamo ele de hipotenusa, porque ele está oposto ao ângulo de 90 graus. E os outros lados do triângulo, eu chamo ele de cateto. Então, no caso aqui, eu vou descobrir a minha hipotenusa, sabendo que eu tenho os dois catetos. E o teorema de Pitágoras, ele diz o seguinte, ó, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos num triângulo retângulo. Então, no caso, eu posso dizer que o y ao quadrado ele é igual a 180 ao quadrado mais 240 ao quadrado. Resolvendo, eu vou ter y ao quadrado, que é igual a 180 ao quadrado é igual a 32.400. 240 ao quadrado é igual a 57.600. Somando então essas duas medidas, eu vou ter que o y ao quadrado ele é igual a 90.000 centímetros. No caso aqui, eu não quero descobrir o y ao quadrado, e sim o valor de y. Então esse quadrado aqui, eu vou passar ele para cá, tá? Como raiz. Porque se ele está aqui como potência, ele vai para o outro lado trocando a operação. E no caso da operação, é a raiz quadrada. Então vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 90.000. E a raiz quadrada de 90.000, para quem não sabe, é igual a 300 centímetros. Então, no caso, está aqui o valor dessa distânciazinha aqui. Agora, para que eu descobri essa distância? Porque como eu descobri essa distância aqui, que é 300 centímetros, agora eu consigo descobrir o valor de x, que é justamente o valor do segmento AB aqui, ó, que a gente representou ali na figura. Então, utilizando também o teorema de Pitágoras, como é que eu faria para resolver isso aqui? Bom, então, x ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. No caso, o x é o segmento que está oposto ao ângulo de 90 graus, então a hipotenusa é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Resolvendo aqui, 400 ao quadrado é igual a 160.000. E 300 ao quadrado a gente já sabe, ó, que na verdade é 90.000. Bom, somando 160.000 com 90.000, eu vou ter 250.000. Então, x ele é igual a raiz quadrada de 250.000. E a raiz quadrada de 250.000 é igual a 500 centímetros. Então, tá aí o valor, então, tá? Do segmento AB, que é a arte aqui que ele me pediu. Bom, após essa resolução dessa questão, galera, então eu gostaria que vocês utilizassem o livro de vocês na página 225, tá? É o livro, o mais grossinho, não é o caderno de atividades. E nessas duas páginas vocês vão fazer a questão 4, 5, 7, 8, 9, 15 e 16. Vocês vão fazer aí esses 7 exercícios aí. Dá para fazer ele em meia horinha, no máximo aí o seu tempo. Você faz esse exercício. E o link, tá? Esse link aqui dessa aula vai estar lá no YouTube, tá bom? Não passei ele agora porque eu ainda não estou gravando. Após eu terminar a gravação aqui, eu vou estar passando, colocando o link aqui no slide, que vai estar aqui nessa plataforma do Google Classroom. Galera, então é isso aí, tá? Muito obrigado aí pela atenção de vocês, bom estudo e qualquer dúvida pode estar perguntando aí, que eu vou estar aí para estar ajudando vocês, beleza? Um abração, valeu, bom estudo para vocês.